Eu terminei a última aula falando um pouco sobre um TAD ponto em que a gente alocou um ponto n-dimensional com um nil, né? Ou no heap. Nessa aula eu vou explorar essa ideia um pouco mais para falar de TADs com ponteiros. Lembrando do nosso objetivo, o que a gente quer fazer é criar uma abstração que esconda toda a complexidade. Isso foi um dos primeiros assuntos que eu falei no primeiro slide da matéria. Tá? E essa abstração, que é o nosso TAD, o resto do programa, ou os programadores do resto do programa, vão ser usuários ou clientes. Entendeu? E agora a gente vai entrar um pouco em TADs que vai além do ponto e de exemplos simples. Para começar, eu vou falar um pouco de um TAD matriz. Entendeu? Se vocês lembram de PDS-1, uma das tarefas comuns que acontece lá é você meio que implementar uma matriz com uma alloc naquela matéria, que é uma matriz alocada dinamicamente no heap. Entendeu? A gente vai fazer a mesma ideia aqui, só que a nossa matriz ela vai morar dentro de um TAD. A gente vai criar um tipo abstrato de dados matriz. Então, lembrando que a matriz é basicamente m linhas, n colunas, e é isso que a gente tem que alocar dinamicamente. Para dar um pouco de continuidade também na expansão do assunto em C++, entende? A gente vai começar a fazer a partir dessa aula tipos abstratos de dados quebrando em dois arquivos. Um dos arquivos vai ser chamado de cabeçalho, que tem a extensão .h ou .hpp, e serve para descrever os módulos. Eu vou mostrar, por exemplo, já com a matriz, qual é a cara de um cabeçalho. Observe nesse slide que eu tenho um código muito perto do código que vocês estão vendo nessa matéria em C++. Só que, qual é o ponto-chave desse código? Eu defino um struct, como está aqui em cima, struct matriz. Entendeu? Eu já vou falar sobre essas duas linhas. E aqui eu termino meu struct, eu defino os dados, uma matriz alocada dinamicamente é um ponteiro para ponteiro, cada linha aponta para os elementos das colunas, cada coluna é um vetor, então é um vetor de vetores que vira um ponteiro para ponteiros. Essa matriz tem n linhas, ela vai ter n colunas, ela vai ter um construtor, e observe agora que o código do construtor terminou com ponto e vírgula. Porque no arquivo .h, ou seja, no arquivo que define o módulo, eu vou dizer, ou vou escrever apenas o contrato. Uma coisa bacana de separar TADs em dois arquivos é que o .h cuida do contrato e o .cpp cuida do código. Então, qual é o contrato dessa matriz? Ela vai ter um construtor, que vai construir uma matriz de n linhas e n colunas, que eu vou fazer o código já já. Vai ter um destrutor. Esse destrutor também vai ser um assunto dessa aula, porque na última aula a gente alocou um TAD com memória dinâmica no heap, mas não desalocou, entende? Alguns podem ter percebido que isso já era um bug. E a gente também vai ter métodos, tipo para setar o iésimo valor, fazer mij igual a algum valor. Aqui tem um typo, gente, eu peço desculpas, aqui é para ser um v. Entende? E para pegar o valor na posição i e j, como também para somar uma matriz com a outra. Observe que nenhum dos métodos eles estão implementados. Isso aqui é a cara do nosso .h que define o contrato. Isso vai ser um arquivo. Vocês vão criar um arquivo .h no Visual do Code com esse conteúdo. Aqui em cima eu tenho o que é chamado de header guards. Entende? Isso é só porque alguém pode definir um .h com esse mesmo nome. Assim, matriz.h ou matrix.h talvez já foi definido. Então isso aqui garante que o compilador C++ não faça nenhuma besteira caso sobrescreva algo que já existe, por exemplo, na biblioteca padrão de C++, tipo a string, né? Eu poderia definir aqui um string.h e sobrescrever a string de C++. Então eu tento colocar meus nomes com PDS2 para garantir que não vai ter nenhum bug. E mesmo assim, eu só defino o .h, ou só defino o módulo, caso ele não foi definido, que são essas duas linhas aqui. E aqui é só o fim, esse end if. Desculpa que eu sempre vou para baixo aqui, meio que some o Google Docs, né? Mas lá embaixo na última linha tem um end if, que é só fechando essa informação. Independente
da gente entrar muito nesse assunto ou não, comecem os arquivos .h com você, sempre com essas duas linhas, deem um nome para ele e termine com o endif, que está na última linha, lá embaixo. Aqui é o header guard, como eu falei. Note que a gente não tem código em local nenhum. E aqui eu já vou explicar o que será o nosso construtor. O arquivo de cabeçalho, geralmente existe uma extensão .h ou uma extensão .hpp. O arquivo .c é quem vai realmente conter o código. Então você imagina a seguinte forma de programar. Você vai abrir o seu Visual Studio Code, vai escrever um .h, depois você vai abrir o seu Visual Studio Code e vai escrever um arquivo .cpp. O arquivo .cpp ele é um pouco mais difícil de explicar, entende? Porque a notação agora ficou um pouco mais pesada e surgiu esses dois pontos que vocês já estão vendo direto, por exemplo, no std cout, né? Aqui eu vou começar a entrar um pouco o que quer dizer esses dois pontos, entende? O seu arquivo .cpp ele vai ter os includes que você precisa implementar de uma forma ou de outra, entende? Você vai ter o IOStream, porque eu vou imprimir a matriz em algum momento, embora não esteja aqui no meu slide. E eu vou também fazer um include do cabeçalho que eu criei 2 slides anteriores, né? Que é esse cabeçalho aqui. Quando eu faço o include do cabeçalho, eu basicamente estou dizendo, olha, você vai definir nesse arquivo uma matriz.h que estava vazia antes. Então você vai preencher o código desse matriz.h. Você pode imaginar como sendo dessa forma. Eu poderia ser um usuário do TAT também, mas aqui é quem vai implementar o TAT. E aqui vem os métodos da matriz. Como é que eu leio uma declaração dessa? Por exemplo, aqui eu tenho um método que retorna o valor na posição IJ. Esse método funciona igual a qualquer função em C++. Tem um tipo de retorno. Esse tipo de retorno é inteiro, porque eu tenho uma matriz de inteiros. E o nome do método é valor. Lembrando que alguns slides atrás, no .h, tem um método valor para pegar o valor na posição i, j. Entende? Então, se o nome do método é valor, eu posso implementar ele. Só que esse método valor pertence a qual TAD? Pertence a qual struct? É aqui que vem o dois pontos. Existe um método de retorno inteiro no tipo abstrato de dados matriz, cujo nome é valor. Observe que você poderia, caso você queira, definir mais de um struct ou mais de um TAD no matriz.h. Embora eu acho isso uma prática. Entende? Então, esse matriz dois pontos, serve para indicar quais deles você está implementando. Eu prefiro cada .h definir um TAD apenas. Entende? E esse meu TAD aqui é matriz. Então, todos os meus métodos aqui vão ser com matriz dois pontos. Eu tenho de retornar o valor. Eu tenho aqui em cima o de setar o valor, que se eu voltar um slide para trás, você consegue ver que esse aqui em cima, ele está setando o valor em IJ igual a V. O de retornar está retornando o valor. Observe que os métodos, eles têm acesso aos dados da matriz e eles operam em cima de uma entrada. Então aqui você consegue ver que os atributos da matriz são acessados dentro do método, porque ele está atrelado ao tipo matriz. Vai ter os parâmetros de entrada também. E a partir daqui a gente implementa como se fosse um TAD num arquivo só. Só que aí a gente separou em dois para ficar um pouco mais claro. Setar, retornar o valor. E em particular, tem um método aqui mais interessante, né? Que como é que ele funciona? Esse método de baixo, ele retorna uma matriz e ele vai somar a minha matriz com outra. Como é que faz isso? Primeiro eu crio uma matriz, que é o retorno, somo os elementos em J, então eu tenho dois laços de I igual a 0, linhas J igual a 0 até colunas, e vou somar o valor em J dessa minha matriz, que eu chamei aqui o método valor, com o valor em J da outra matriz. Estilo ponto, que faz a translação, como a gente viu algumas aulas atrás, entende?
E como eu quero dizer, a gente sempre vai ter acesso tanto aos métodos quanto aos atributos do tipo matriz, dado que eu fiz o include em cima. Tá? Essa separação em .h e .cpp tem suas vantagens, porque o arquivo .h se preocupa em definir o TAG, que é o contrato com dados, e o arquivo .cpp se preocupa em implementar o nosso TAG. A coisa fica ainda mais interessante quando a gente parte, por exemplo, para olhar para o main. Como é que seria um código main que faz uso dessa matriz .h, né? Observe que eu tenho um main bem compacto aqui na tela. Esse main vai incluir a biblioteca IOStream e esse main também vai incluir uma biblioteca minha. Quando eu tenho uma biblioteca minha, eu uso as aspas duplas para definir que é uma biblioteca minha que mora no arquivo matriz.h. Depois que eu fiz isso, o main virou um cliente do TAG. Lembrando que no slide inicial da aula, a gente estava falando justamente em ser cliente de TAGs, né? E a partir que eu fiz esse include, o meu main consegue usar o arquivo matriz. Isso, o TAG matriz. Isso aqui é um arquivo único, gente. Isso aqui é um arquivo separado, entende? E note como esse arquivo é mais simples, porque ele é cliente de um TAG em que toda a complexidade de como se implementa uma matriz foi oculta. Eu consigo criar a matriz 1, a matriz 2. Eu consigo imprimir os valores da matriz 1 e da matriz 2, nessas duas linhas aqui. Eu consigo também setar valores. Aqui eu estou setando o valor em 001 e receber. Eu consigo setar o valor em M2. E eu consigo fazer a soma de uma matriz com outra, sendo apenas cliente de uma biblioteca, mas aqui representa um tipo abstrato de dados, igual que vocês são clientes, por exemplo, da biblioteca Stream. Entende? Tipo, eu não estou preocupado nesse main como esse tipo foi implementado. Eu estou preocupado que ele tem um contrato e eu consigo fazer uso desse contrato. Então o arquivo main faz uso dos módulos e não se preocupa como cada um é implementado. Entende? E aqui a gente não implementou todo o matriz.h e o matriz.cpp. Eu vou mostrar o exemplo no Visual Code simplesmente por conta do tamanho do slide mesmo. Entende? Então esse código, se você copiar e colar, vai dar um erro de compilação. Mas o link com o código da matéria você pode pegar e compilar na mão. Como é que você compila um código que tem vários arquivos? Entende? Você tem que compilar os dois arquivos, tanto o main.cpp quanto o arquivo matriz.cpp, porque eu criei um para implementar o TAG e um para implementar o main. Você observe que eu não preciso compilar arquivo .h e depois que eu faço G++ nos dois, eu defino como saída o meu programa igual a antes. E só um desses arquivos pode ter um main. Só existe um main por programa. A forma que um compilador funciona é a seguinte. Sempre que você chama G++ alguma coisa e você passa vários arquivos, aqui eu estou falando com arquivos.c, só por clareza, o compilador vai compilar cada um deles isoladamente. Então cada um deles vai ser compilado aos poucos e vai ser gerado o que é chamado de um código intermediário. Então, primeiro eu falo no código assembly, mas a gente não fala muito de assembly na matéria, e depois eu gero o que é chamado de um arquivo .o. Isso aqui pode ser visto como main.cpp compilado aos poucos e o y ou matriz.cpp também compilado aos poucos. Depois, uma ferramenta chamada de linker vai juntar tudo isso e gerar o executável que realmente vai ser rodado ou executado pelo SO, que vira aquelas regiões de memória como a gente falou. Obrigado, até o próximo vídeo.